Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não vem por aqui. Já em 2019, né, foram os nossos últimos encontros pessoais, né? Mas é muito bom a gente retornar, agradecendo a Deus que ainda estamos na carne, né? Que a gente viu muito dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, voltando à pátria espiritual. E nós ainda recebemos a oportunidade de nos mantermos na carne por mais algum tempo, e se assim foi, que possamos aproveitar essa esticada, né? Essa esticada aqui na carne para a gente aprender mais, nos despojarmos às vezes ainda de situações possíveis de serem despojadas na atual existência, para que a gente retorne ao plano espiritual mais leve das cargas e das malas pesadas que a gente trouxe de outras existências. É sempre um prazer a gente estar com os amigos de Santo Antônio da Platina. E a nossa proposta de hoje é o que existe e o que vamos encontrar depois da morte do corpo físico. Eu preparei esse material ainda no ano passado, diante dos muitos amigos que retornaram ao plano espiritual pela pandemia, porque quando uma pessoa conhecida, uma pessoa que a gente ama retorna ao plano espiritual, é uma pessoa. Mas nesses tempos de pandemia, a gente teve uma volta das pessoas, dos espíritos em massa ao plano espiritual. Isso impactou muito a humanidade e continua impactando. Dificilmente a gente encontra uma família que não teve um familiar que retornou ao plano espiritual desde 2020 pela Covid, ou um amigo ou um conhecido. Então isso teve um impacto muito grande. Lá em Cambará a gente percebeu um grande número de pessoas que nunca tinham adentrado a casa espírita, que foram nos procurar. A gente percebeu a quantidade de pessoas que passaram a acompanhar as nossas páginas no Facebook, no YouTube, buscando mais conhecimento sobre a imortalidade da alma, porque mexeu muito com elas, esse impacto, né, da pandemia. E retornar, então, um ente querido ao plano espiritual já nos deixa, assim, muito fragilizado, né? Mas tem algumas pessoas que elas chegam à desesperação. E foi isso que a gente percebeu em muitas dessas pessoas. E aí, a gente fez esse trabalho para tentar explicar um pouco melhor, porque mesmo dentro da doutrina espírita, mesmo dentro do movimento espírita, nós percebemos que muitas pessoas não conseguiram aceitar essa questão da pandemia e ainda estão sofrendo muito. Além dessa questão, a pandemia também é um momento para a gente fazer reflexões sobre a nossa breve passagem aqui no planeta. Porque se tem uma certeza que todos nós que estamos aqui temos, é que nós não vamos ficar. Quando quando o espírito adentra no útero materno, se transformando naquele protótipo de ser humano que virá a ser, ele já está desencarnado. Porque isso aqui é uma passagem. E muitos de nós, às vezes, temos dificuldade em pensar sobre tudo isso, né? Mas a maioria das doutrinas religiosas, elas creem que ao sairmos da carne, não vamos desaparecer. A maioria das doutrinas religiosas, elas entendem que alguma coisa vai sobreviver após a morte do corpo físico. As interpretações podem ser diferentes, mas a maioria das doutrinas religiosas acreditam que após a morte do corpo físico, alguma coisa vai acontecer. Algumas ainda acreditam no céu físico, no inferno físico, mas a grande maioria não acredita que tudo termine nos cemitérios, né?
apenas os 100% materialistas podem ter essa crença. Mas a gente percebe através das pesquisas, das estatísticas, que cada vez menos pessoas se dizem materialistas, né? E o Espiritismo? O que o Espiritismo nos traz para nos dar uma segurança de que a gente não vai terminar no cemitério ou no crematório, né? Então, antes de entrarmos nessa questão, eu quero falar de forma resumida que desde os relatos bíblicos nós encontramos lições, nós encontramos notícias que esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados sempre foi muito intenso. Porque esse intercâmbio de seres que vivem fora da carne física é muito intenso. E desde que o mundo é mundo, essas notícias existem. Mas nós encontramos isso já nos relatos bíblicos, né? E no Velho Testamento, uma das passagens interessantes que eu encontrei e que eu resolvi trazer é uma conversa do rei Saul com o profeta Samuel. E o profeta Samuel já estava no plano espiritual. O rei disse aos seus servos: procurai-me uma necromante para que eu consulte, para evocar um espírito. A necromante, então, é uma pessoa que evoca os mortos para fins de adivinhação naquela época, né? Era uma questão. Hoje em dia a gente sabe que é um médium, né? A uma Endor responderam. Saul, então, disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse à mulher: predize-me o futuro evocando um morto. Faze-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me arma cilada para matar? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor: por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: a quem evocarei? E ele respondeu: evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito: por que me enganaste? Disse ela ao rei: tu és Saul. E o rei: não temas, que vês? A mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Que a gente sabe também nos dias atuais que aquilo que Moisés chamava de Deus, aquilo que Abraão chamava de Deus, eram os espíritos, né? Os protetores deles. E algumas vezes o próprio Jesus, que coordenava e coordena a evolução do planeta Terra, que se comunicavam, mas eles consideravam que era Deus. E aí Saul pergunta: qual é o seu aspecto? Ela responde: é um ancião envolto no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: por que me incomodaste fazendo-me subir aqui? E ele respondeu: estou em grande angústia. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais nem por profetas e nem por sonhos. É interessante essa resposta dele aqui, porque nós encontramos isso no livro de médiuns, né? Às vezes, o médium, quando ele não trabalha bem a sua mediunidade, essa faculdade pode ser retirada, né? E então, Saul, que tinha um bom contato com Deus, mas cometeu tantos equívocos, que essa faculdade lhe foi retirada. Deus se retirou de mim, não me respondendo mais nem por profetas nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: por que me consultas?
uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário. Fez o Senhor como ele tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dar ao outro, a Davi. Isso está em Samuel 28, de 7 a 17. No Novo Testamento, a gente vai encontrar também uma das passagens mais bonitas da vida de Jesus, que é o encontro que ele tem com Moisés e com Elias, que tinha sido João Batista, tinha retornado há pouco tempo ao plano espiritual, e retorna no personagem, na personalidade de Elias. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, sobre o alto do monte, transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhava como o sol e sua roupa tornou-se branca como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. E é muito interessante que algumas doutrinas cristãs, elas não conseguem avançar nas explicações dessa passagem, né? Porque é a prova que tanto Moisés quanto Elias estavam vivos no plano espiritual, né? E aí eles falam da passagem, mas eles não dão esse entendimento para as pessoas. Então, não só esses relatos sobre o intercâmbio com o mundo espiritual está na Bíblia, que é estudada por várias doutrinas religiosas, mas boa parte dos estudiosos, eles não atentam a essas questões, eles ficam muito na letra. Eles leem isso aí, leem, mas eles não explicam, né? Eles não buscam a compreensão do texto. E também tem a questão que muitos líderes religiosos não é conveniente que eles expliquem essas questões às pessoas com quem eles trabalham. Ou seja, que existem espíritos fora da nossa visão material, existem. Desde o Velho Testamento nós temos esses relatos. O que precisa é a gente ter um outro entendimento sobre essas questões. A partir do advento da doutrina dos espíritos, isso começou a mudar. As observações e os estudos realizados por Allan Kardec, que foram reunidos nos livros que nós chamamos da codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, a gente vai ter uma outra visão, porque a partir daí, essas informações elas foram popularizadas. Porque não tem até os tempos a gente vê ainda logo depois do cristianismo, até quando começou a expansão da Bíblia, ainda eram muitos poucos que tinham esse entendimento, que eles chamam de iniciados, né? Os iniciados tinham esse tipo de conhecimento, mas isso não era popularizado. E como as massas também não se interessam muito em aprender até os dias atuais, boa parte da humanidade terrena não tem interesse de aprender sobre essas coisas, né? Então, isso ficava mais com os iniciados, e ainda hoje tem muita gente que não quer saber. Ela ainda quer saber do dia a dia, da materialidade, e não quer essa informação, né? Mas é uma grande movimentação, a gente olhando assim, né? Hoje tem bastante irmãos aqui na casa encarnados, mas e o número de desencarnados que deve estar aqui, né? E o tamanho dessa casa aqui a nível espiritual? Isso deve ser muito grande, e deve ter muitos espíritos aqui que os olhos da carne não conseguem enxergar. A doutrina espírita também explica que o nosso cérebro ele não aguentaria ver essa movimentação, né? A gente vem com a questão do esquecimento, porque o nosso cérebro não conseguiria trazer as lembranças que a gente já viveu em outras existências. Nós temos então intuições, nós temos inspirações, nós temos sinais de coisas que a gente já vivenciou, nós temos tendências, né? Kardec diz que a gente
onde a gente pode saber o que a gente foi em existências passadas através das tendências que a gente apresenta na atual existência para o bem e para o mal. E também a gente sabe que pessoas que apresentam cérebros em desalinhos, boa parte das pessoas que têm algum problema mental, quando ela começa a ver, ela não sabe o que é encarnado e desencarnado, ela acaba chegando até o ponto da loucura. Então, se nós estamos aqui encarnados, a gente começar a ver muito espírito, né? É complicado. O Divaldo, ele relata que ele começou a ver os espíritos quando ele tinha 4 anos de idade. E ele sofria, porque ele não sabia. Ele disse que até hoje, quando ele trabalhava, entrava espíritos lá no cartório que ele trabalhava, né? Ele não sabia se era encarnado, se era desencarnado. Então seria muito difícil para a gente ter essa questão de ver tantos espíritos desencarnados. Não é uma boa situação. Então, a espiritualidade maior, a lei divina, ela é muito sábia. Quando ela não nos permite, estamos aqui, vamos focar aqui na Terra, né? Para compreendermos melhor sobre o espírito que somos, afinal nós não somos esse corpo físico de carne, nós somos revestidos de carne, né? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, que esse ano está completando 165 anos, na parte 2ª do livro, denominado Mundo Espírita, Outros Espíritos, várias questões para a nossa compreensão. Lá está a origem e a natureza dos espíritos, mundo normal e primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, anjos e demônios. E quanto à encarnação dos espíritos, nós temos a finalidade da encarnação, sobre a alma, o materialismo. Também nessa parte encontramos o retorno da vida corpórea à vida espiritual e a questão da pluralidade das existências. Uma das questões que nos abre entendimento sobre o que existe, o que vamos encontrar após a morte do corpo físico, está no item mundo normal ou primitivo. Eu busquei os estudos da tradução de Herculano Pires. Na questão 85, Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos responderam a Kardec: o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, né, se estava aí diante da Guerra Fria, que agora está voltando novamente, né? Guerra entre Estados Unidos, Europa e também a Rússia. Perguntaram a ele, estavam com medo de uma terceira guerra, que poderia ser uma guerra nuclear, se o planeta Terra deixasse de existir, como é que seria, né? O que ele ia falar? Não, Deus com certeza terá um outro local para nos levar. Os nossos corpos, com certeza, ficam por aqui, mas nós, que não somos esse corpo físico, que estamos com esse corpo físico, a gente vai para outras dimensões, vai para outros sistemas, né? Na questão 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? E os espíritos respondem: sim, eles são independentes. E não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? A resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos, aluando sobre vós, sem o saberdes. Ou seja, nós somos muito influenciados pelos espíritos desencarnados, por essa grande multidão que está à nossa volta e a gente não vê. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Estas respostas nos mostram
um pouco sobre a grande movimentação que existe em torno de nós e que a grande maioria dos encarnados não percebe. No livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, tem vários relatos de espíritos que se comunicaram no período em que a codificação estava sendo elaborada. Nós encontramos relatos de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos que passaram por expiações no planeta Terra. Esses relatos nos demonstram que depois que nós somos criados, não mais desaparecemos. Nós vivemos na carne, fora dela, mas nada pode destruir o espírito que somos. Inclusive é muito interessante o relato dos suicidas que estão no livro Céu e Inferno, né? Tem um relato de um rapaz que ele suicidou porque a moça, a noiva dele, não gostava dele, né? Desistiu dele, arrumou um pretexto para desistir dele e ele suicida. E é muito interessante que quando ele chega no plano espiritual e ele percebe que a moça realmente não gostava dele, aí ele entra numa decepção muito grande. Ele fala, nossa, mas eu tirei a vida do corpo, né, por causa de uma pessoa que não valia a pena, né? É uma coisa muito interessante. E a gente encontra outros relatos também de suicidas em outros livros da literatura espírita que fala isso, que o grande problema do suicida quando ele se vê no plano espiritual é a decepção de ver que ele não acabou. Ele queria, né, acabar com o sofrimento dele e ele acaba ampliando o sofrimento dele porque simplesmente ele não desaparece. A gente não desaparece. E aí, depois dessas informações que nós podemos colher e estudar na codificação espírita, nós vamos encontrar nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier informações ainda mais próximas da nossa realidade cotidiana aqui na Terra e que ocorrem no mundo espiritual, que podemos não ver, mas não significa que não exista. Sem dúvidas, é na série dos livros ditados pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que nós possamos compreender melhor que realmente a vida continua, que saímos do corpo físico, mas não saímos da vida. Porque vida é vida do Espírito. Quando a gente está encarnado, a gente tem existência. O livro Nosso Lar, o primeiro ditado por André Luiz, é de uma riqueza de detalhes muito grande, né? Sobre a movimentação que existe fora dos olhos da carne. Aliás, o Nosso Lar é uma colônia pequena, né? Que tem centenas de milhares de espíritos. E a movimentação que existe ali é muito grande. Eu fico pensando, né, que o livro foi ditado nos anos 40, quando a gente ainda não tinha as tecnologias que nós temos hoje e que primeiro foram criadas lá, né, no plano espiritual para depois chegar aqui na carne. Eu fico pensando nos dias atuais, porque naquela época já tinha aeróbus, né, que eram carros voadores, já tinha os protótipos de computadores que nós temos hoje. Agora eu imagino como é que não está essa movimentação lá. Afinal de contas, nós tivemos um grande avanço tecnológico aqui na Terra. Imagina o plano espiritual que está sempre à frente, né, do que acontece no plano da carne, né? O relato de Nosso Lar é a demonstração que aqui na Terra existe uma cópia do que existe no mundo espiritual, que as cidades que estão aqui são cidades, umas cópias imperfeitas, né, do que nós temos lá. Que no mundo espiritual existem casas, hospitais, veículos, muito trabalho, também existe muita ociosidade. Lá, quem gosta de trabalhar aqui também não gosta de trabalhar lá no mundo espiritual. Porque essa vontade que a gente tem de trabalhar não está no corpo físico, né? Está no espírito. Aliás, eu li recentemente o livro Céu e Inferno. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que os espíritos que cometem muita maldade, eles podem se regenerar mais rápido do que os espíritos ociosos.
Porque os espíritos maldosos, eles já têm uma movimentação nata. O que eles precisam é saber corrigir, eles precisam dar um novo norte para toda essa energia que eles têm de ação, né? Agora, o espírito ocioso, o espírito que não tem vontade, é muito difícil ele criar essa vontade. Ele não gosta de fazer nada, os mais difíceis, ele gosta da inércia, ele não tem vontade de fazer nada. Os relatos dos espíritos que, assim, desencarnaram pela ociosidade, é bastante interessante. Vale a pena a gente ler, para a gente perceber o quanto nós precisamos aprender a ter disposição. Porque a disposição também é algo que a gente constrói. Nós precisamos construir disposição dos nossos espíritos. Porque esse negócio da gente ficar indisposto não é bom. A gente chega no plano espiritual e sofre também por causa disso, né? E eu li recentemente também o livro Os Mensageiros, que foi o segundo livro da série André Luiz, e é muito interessante a quantidade de colônias espirituais que existem, que abrigam os espíritos de acordo com as suas afinidades. Aqueles que já têm uma compreensão melhor, então eles se juntam em afinidades, né? Aquele que ainda tem necessidade de atendimento médico, ele vai receber o atendimento médico. Quem já tem condições de trabalhar, de ajudar, vai trabalhar e ajudar. Isso não acontece aqui na Terra também, né? Quem está doente, vai buscar o quê? Vai buscar um hospital. Quem tem condições de ensinar, vai ensinar. Quem tem necessidade de aprender, vai aprender. Quem quer ajudar o próximo também. Então, é muito. A gente sabe, assim, eu vou sair daqui, vou chegar no plano espiritual com as mesmas condições que eu estou aqui. Se eu estou nessa condição já de movimentação, eu vou continuar movimentando lá. E se eu estou parado aqui no plano da carne, eu vou continuar parado no plano espiritual. Mas a vida continua. E para que a gente precisa vir para a carne? Precisamos nos revestir desse corpo físico, essa nossa realidade verdadeira como espírito imortal. Allan Kardec ele fez essa pergunta para os espíritos: por que a gente precisa vir para a carne, né? Isso está no item finalidade da encarnação, na questão 132. Qual é a finalidade da encarnação do espírito? E os espíritos responderam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar nessa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Todos nós, independente do tamanho da missão que a gente tenha, nós somos co-criadores e nós fazemos parte da sinfonia divina. Deus espera de nós alguma coisa. Todos nós temos condições de ajudar na obra divina. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Ou seja, a Terra é um lugar de estágio. Nós não somos daqui. A gente veio passar um estágio aqui na Terra. Alguns estágios são para que as pessoas aprendam a conviver com os seus familiares. Então, às vezes, a maior missão de um pai, de uma mãe, está junto com seus filhos. Às vezes, a missão de um espírito é junto dos alunos nas escolas. Tem professores que se dedicam muito a seus alunos. E a missão dele é essa. Outros são estadistas, outros são políticos, outros são religiosos, outros são empresários, outros são agricultores. Mas cada um está vivendo um estágio. E é importante que a gente tenha essa noção, porque os estágios acabam, né? A gente vê,
Por exemplo, na questão dos professores. Para você se tornar um professor, você tem que fazer estágio. Né, Denise? Você que é professora, alundinha que é professora, tem que fazer estágio. Na medicina, um médico, para ele também tornar-se médico, ele precisa estagiar. Então, são várias profissões, advogados, tem muitas brincadeiras aí nas redes sociais a respeito dos estagiários, né? Mas, gente, todos nós somos estagiários. A gente está aqui na carne, estagiando. E uma hora o estágio vai acabar. E quando o estágio acaba, a gente retorna para a nossa verdadeira vida, que é o plano espiritual. A vida continua. Agora, é importante a gente perguntar, o que eu estou fazendo com o meu estágio? Eu brinco muito que algumas vezes, profissionalmente, eu viajei para Foz do Iguaçu para a gente fazer alguns cursos, alguns seminários, né? E enquanto a gente estava lá, muitas das pessoas que também foram para lá para participar dos seminários, elas corriam para o Paraguai, né? Elas não assistiam nada, elas não participavam de nada, elas iam para o Paraguai. Então eu falo assim, que nós aqui na carne, também muitos de nós estamos fugindo para o Paraguai. A gente vem para um estágio, e o que a gente faz? A gente vai para o Paraguai fazer compras. E aí, quando a gente precisa daquilo que realmente nós viemos fazer, o aprendizado, que é de aprender a tolerar, a conviver, a se instruir. Não foi por um acaso que o Espírito de verdade ditou a Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Porque o que a gente vê muito na movimentação no plano espiritual? Escolas, escolas, escolas e escolas. André Luiz, quantos estágios o André Luiz faz lá no plano espiritual? Agora, se aqui eu tenho essa dificuldade, será que eu chegar lá no plano espiritual eu já vou ser convidado imediatamente para começar a trabalhar? Então são questões que a gente precisa aprender a perguntar para que a gente aproveite melhor o nosso estágio aqui na carne. Eu vim para quê? Porque essas respostas estão dentro da gente. Quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento, mais os nossos protetores, que não é nenhum nem dois, porque imagina a quantidade de espíritos que apadrinhou a nossa volta ao corpo físico. Muito grande. Não é dois espíritos que apadrinharam a nossa reencarnação. E quando eles veem que a gente não está aproveitando essa reencarnação, eles sofrem também, porque sabem que a gente está desperdiçando uma grande oportunidade, né? Então, a morte do corpo físico nada mais é do que o fim do estágio. Pela vontade, pelo desejo de cada pessoa buscar mais conhecimento sobre Deus, sobre as leis de Deus, sobre o porquê da vida, o porquê do sofrimento, o porquê da felicidade de alguns e infelicidade de outros, que ao longo de muitas reencarnações, nós vamos formando entendimentos íntimos e entendimentos emocionais. A pandemia, ela nos ajudou uma questão que eu sempre falei e sempre senti, e acredito, já tem muita gente que fala também a respeito disso. No futuro, nós não vamos mais precisar desses templos físicos para a gente conversar com Deus. Nós não vamos precisar mais de médiuns para a gente conversar com Deus. Nós vamos nos relacionar com Ele. Mas como é que eu posso ter esse entendimento se eu não conheço as leis de Deus? Se eu não conheço Jesus? A gente fala muito sobre Jesus, mas a gente não se aprofunda no conhecimento de Jesus. O Jesus da doutrina espírita é tão diferente do Jesus de outras religiões. O Jesus da doutrina espírita é um Jesus tão presente no nosso dia a dia através daquilo que ele ensinou. Porque quando nós começamos a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina, especialmente, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, a minha vida se torna melhor. Buscar em primeiro o reino dos céus
e o resto tudo será lhe dado em acréscimo. Se cada um de nós buscarmos primeiro o reino dos céus antes de qualquer decisão que a gente vai ter na vida, a gente faz uma prece. Senhor, eu preciso tomar essa decisão, me dá uma inspiração, me dá uma intuição. A gente com certeza tomaria decisões bem melhores do que a gente toma. E isso não é só em algumas situações, em todas as situações. É no trabalho, é nas decisões familiares, é nas decisões de uma viagem, em tudo. Buscar em primeiro o reino dos céus e o resto tudo lhe será dado em acréscimo. Eu converso muito com as pessoas, eu falo assim, gente, quando a gente vai numa balada, faz uma prece antes. Eu vou aproveitar melhor a balada. Porque aquelas pessoas que vão para uma balada, bebem tudo que tem direito, o que não tem, o que ela aproveitou da balada? Ela não aproveita porque ela não vê o que está acontecendo, ela não vê o que ela está fazendo. E quem sabe se ela tivesse feito uma prece, Senhor, vou me divertir. Permita que eu aproveite bem essa diversão. Porque muitos de nós ainda acreditamos que prece é só coisa de tempo religioso. Não, gente, é do nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a levar o que a gente ouve aqui na casa espírita para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, para a convivência com as pessoas. Nós vamos nos tornar seres melhores dessa forma. E saindo aqui dessa maneira, porque essas lições de que eu devo aprender a cristianizar tudo que eu faço, tudo que eu penso, está lá no livro Nosso Lar, está lá na obra de André Luiz, está nas obras de Emmanuel, está na codificação. Então, o que eu vou encontrar quando eu sair do corpo físico? Eu vou encontrar mais paz. Não vou passar por tanta perturbação como muitos espíritas estão passando, como muitos de nós vamos passar, se nós não levarmos mais a sério esses ensinos, porque a doutrina ela tem ensinos maravilhosos, mas nem sempre a gente consegue aproveitar tudo isso. Bem, o que nós procuramos trazer então na noite de hoje é que ninguém morre, ninguém acaba. A nossa carne é perecível. Devemos agradecer a esse corpo que nos permite viver e principalmente nos permite estagiar no plano físico, né? O corpo físico é só uma roupa de carne que em dado momento não é mais possível vestirmos, mas o dono da roupa sai em frente, volta para casa, para sua cidade, para seus familiares que já se encontram no plano espiritual. Aí então é o fim de um estágio. O amor de Deus não nos criou para depois nos destruir, né? Uma vez criados, somente haverá vida em nós e vida em abundância, como asseverou Jesus. Então, bendita a doutrina espírita que nos é apresentada como consolador prometido, com a certeza que todos esses irmãos que saíram na pandemia, antes de nós, estão vivos no plano espiritual. Que todos aqueles que desencarnaram por outro motivo estão vivos no plano espiritual. E quando nós retornarmos, talvez a gente não reencontre alguns, porque eles já estarão de volta à carne para novas experiências, né? Mas aqueles que estiverem lá, nós vamos reencontrar. Espero de alguma forma ter passado uma mensagem de esperança, de consolo a todos os irmãos de Santo Antônio da Platina e todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, que Jesus continue nos abençoando sempre e que assim seja.